A tua palavra está para sempre posta no céu. A tua palavra não pode ser resumida a um simples livro que nós podemos carregar de um lado para outro, que pode ser destruído pelo homem. A tua palavra está firmada no céu, e o Senhor Jesus Cristo é a manifestação plena dela. E nós clamamos ao Senhor que através dessa verdade o Senhor ilumine o teu servo, para que tudo aquilo, Senhor, que ele venha a falar, seja como se fosse o Senhor falando a nós por ele. Que ele tenha do teu Espírito e que o nosso coração esteja pronto, e que em tudo isso o teu nome seja honrado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Quer que eu coloque água para você? Graça e paz, irmãos. Irmãos, o Senhor tem colocado o meu coração muito fortemente, tenho estudado muito fortemente sobre a soberania de Deus, sobre a vontade de Deus. O Senhor colocou no meu coração de compartilhar um pouco com os irmãos hoje, uma palavra sobre isso. É difícil falar sobre a soberania de Deus, porque a soberania de Deus está na Bíblia toda. Então, se a gente for citar aqui, cada frase que a gente fala, existe centenas e centenas de textos bíblicos para ilustrar aquilo que estamos falando. Não é um assunto para se conversar muito, é um assunto para expor a própria palavra de Deus, que é muito clara, a soberania maravilhosa de Deus, a sua vontade. Nós estávamos na leitura bíblica agora à noite, nós estávamos ali recitando Apocalipse, e vemos ali Deus levantando de cada tribo de Israel 12.000 pessoas, ali no período ali da grande tribulação, que serão testemunhas do Senhor. E irmãos, eu estava ali sentado ouvindo aquilo e fiquei lembrando, Deus quando chamou Israel ali a partir de Abraão, Israel foi constituída. Quando Moisés, perto de morrer, olhou para o povo e disse: eu sei que depois da minha morte vocês vão se rebelar, vocês vão se perder, vocês já são assim quando eu estou vivo, depois da minha morte vai ser pior ainda. Elias, quando olhou assim, disse ao Senhor: Senhor, só restou eu, todo mundo está adorando Baal. Deus disse: não, Elias, eu tenho 7.000 homens aí que eu conservei aí, que não dobraram o seu joelho para Baal. Jeremias chorou tanto em ver Israel, né? Israel chegou a sacrificar crianças, irmãos. É coisa tão absurda. O rei Manassés e outro rei que eu esqueci o nome agora, sacrificavam crianças, que foi algo que foi abolido pelo rei Josias. Você imagina onde chegou Israel, ao ponto de sacrificar crianças para falsos deuses. Claro, né? Sacrificar crianças só pode ser para falsos deuses. E imagine Israel naquela situação, irmãos. Mas o Deus soberano, que governa todas as coisas, Deus disse através de Moisés que viria um profeta que viria após ele, e a ele o povo deveria ouvir, e esse profeta viria de Israel. Jesus era judeu. A igreja se formou, era só de judeus. A nossa Bíblia é quase toda judaica. O Novo Testamento, acessando o livro de Lucas, todos os livros foram judeus. Os apóstolos eram judeus. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Aí você pode imaginar que Israel estava naquilo tudo, irmão, mas a mão soberana de Deus conduziu tudo. E aí eu tenho um livro que foi escrito em 1850, de Mackintosh, e ele dizia o seguinte: Israel voltará a ser um testemunho entre as nações. Naquela época era loucura pensar que Israel voltaria a ser um estado, um país. Era loucura, ninguém acreditava nisso. É tanto que criaram uma doutrina dizendo que Israel e igreja é a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que Israel é Israel, igreja é igreja, e Sião é Sião,
mas porque as pessoas já olhavam para o Oriente Médio, Israel era o quê? Eram uns cômodos, Jerusalém estava tomada de pedras, destruída, aterrada. Não é possível, Israel, isso aqui não vai voltar a ser uma nação nunca. E aí, meus irmãos, Mackintosh escreveu isso, eu acho muito interessante isso, ele dizendo, Israel voltará, porque a Bíblia diz isso. Em 1947, os inimigos de Israel foram para a ONU e disseram, Stalin, nós temos que fazer desse povo, dar uma nação para esse povo, uma terra para esse povo. E está Israel, irmão, no centro da história, está Israel sendo notícia todos os dias. Irmãos, como a gente não olhar para isso e louvar, engrandecer a soberania maravilhosa do nosso Deus? Deus conduz a história. Ele é soberano. Agora você imagine, Ele conduz a história, Ele é soberano, como Ele conduz a sua igreja. Irmãos, que maravilha nós contemplarmos a soberania de Deus. Eu estou falando a vocês, é muito difícil falar sobre a soberania de Deus, porque até o texto que a gente leu aqui tão rapidamente, é tanta coisa que você olha ali e você enxerga a soberania de Deus ao longo da história. Eu contei aqui a história de Abraão até o futuro. Eu não estou contando a história de 200 anos, 100 anos, estou contando aí mais de 4.000 anos de história, onde Deus revela a sua soberania maravilhosa. Isso é tremendo, irmãos. Nosso Deus é soberano. E a soberania de Deus é uma coisa que tem sido um problema para a igreja moderna. A igreja moderna quer subtrair a soberania de Deus, porque quer adequar Deus ao raciocínio lógico do ser humano. E Deus não segue lógica de ser humano nenhum. Deus é Deus, o homem é homem. Quem é o homem para tentar entender a mente do nosso Deus? Tudo está, irmãos, debaixo do controle do Senhor. Tudo mesmo. E aí tem um problema. Acontecem coisas ruins nesse mundo. Acontecem desgraças, catástrofes. Acontece, o mal está no mundo. E as pessoas, Einstein, que inicialmente cria em Deus, ele começou a perguntar, mas se o mal existe, então Deus não é bom. E ele descreu do Deus da Bíblia e passou a crer num Deus impessoal, num Deus que não se relaciona com ninguém. Eu não sei que tipo de uma força, uma força que os gregos já criam nisso, os filósofos lá do século XIX criam nisso. Então Einstein renegou Deus, porque ele não podia crer num Deus soberano quando acontecem coisas ruins. Se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins? Isso é um grande problema para a cabeça de muita gente. Se acontecem coisas ruins, nós cremos ou não cremos nos atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é soberano, Ele é infinito, você não tem como se listar os atributos de Deus. Você pode, é inesgotável, falar de um Deus soberano e que governa todas as coisas e que tudo está nas suas mãos. Tudo, o Senhor, na sua soberania, está no controle de tudo, irmãos. Há muitas coisas que nós não vamos entender. Jó não entendeu por que ele estava sofrendo. Os amigos de Jó foram tentar explicar, Jó, você deve ter pecado, Jó, você... E Jó ficou depois nervoso com os amigos dele, porque estavam tentando descobrir alguma coisa. Daqui a pouco Jó começou a pensar, perdoa meu pecado então, Senhor. Ele começou até a se revoltar contra Deus, porque Jó disse, olha, por que eu fiz? Por que tanta desgraça? Jó não entendeu por que estava sofrendo, os amigos de Jó não entenderam, e Deus não deu explicação para Jó. Deus não explicou nada para Jó. Deus só disse, em outras palavras, quem és tu, Jó, que está me questionando? Onde é que você estava quando eu estava criando o mundo, formando as coisas? Você estava onde? Deus não explicou nada para Jó. E Ele não deve nenhuma explicação para nós. Nós cremos na soberania e nós cremos num Deus santo. Um Deus que não é escravo do tempo. Nós somos escravos do tempo.
Nós pensamos no ontem, vivemos no hoje, o amanhã, nós somos limitados pelo tempo. Deus enxerga tudo de uma vez só. E Deus tem os seus propósitos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava duvidando da soberania de Deus, e ele dizendo que Deus não pode ter escolhido pessoas para a salvação, porque se ele fez isso, ele é injusto. É injustiça. Eu perguntei a ele: vem cá, então você trouxe Deus para o seu tribunal, e Deus agora é o seu réu, e você vai dizer a Deus o que ele tem que ser para ele ser justo. Eu disse: é melhor você não conhecer toda a Bíblia, como eu vejo que você não conhece, porque eu comecei a conversar algumas coisas com ele. É melhor você não ver, então, conhecer toda a Bíblia, porque se você começar a aplicar a lógica humana para julgar Deus, você vai encontrar tantos argumentos para falar contra Deus. É melhor que você não conheça Deus. Mas olha, irmãos, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é justo. Nós cremos nisso, não há dúvida nenhuma no nosso coração. Nós não precisamos entender todas as coisas, não precisamos compreender muitos sofrimentos. Há muitos sofrimentos que vamos passar que não vamos saber o porquê que nós estamos sofrendo. Alguns nós vamos entender, mas alguns nós não vamos entender. E daí? Cremos ou não cremos no nosso Deus? Cremos ou não cremos no nosso Deus? A gente lê o livro de Jó, a gente fica encantado, porque Jó estava lá, mas já pensou se 1% do que aconteceu com Jó acontecesse conosco? Não seria fácil. Mas, irmãos, nós cremos no Deus. Salmo 33, 9 e 11, a palavra diz: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Isaías 46, 9 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio um fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Salmo 135, 6. Tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares, em todos os abismos. Há alguma dúvida, irmãos? A Bíblia diz que tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus, na terra, nos mares, em todos os abismos. Tudo, irmãos. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele traz juízos, a terra traz. Ele trouxe o dilúvio. O dilúvio foi uma catástrofe mundial, matou toda a humanidade. Havia milhões a bilhões de pessoas. Alguns cálculos falam milhões, outros falam até em bilhões de pessoas naquela época do dilúvio. Deus trouxe, exerceu o seu juízo sobre a terra, e Ele exerce vários juízos. Nós vemos na Bíblia vários juízos que Deus exerceu sobre povos, sobre nações, sobre estados, Deus exerceu o juízo, e Ele exercerá um juízo terrível ainda, futuramente, quando Jesus voltar e mandar os ímpios para o inferno, junto com o diabo e seus anjos. Um dia eu estava assistindo uma aula de filosofia, uma professora, dizendo cristã, né? A mulher estava na sala filosofando e tentando esconder o que a Bíblia diz. Tentando, como se fosse, não, a Bíblia não diz isso, tentando colocar para os alunos um Deus que manda um buquê de flores para aquele que está no pecado, um Deus que manda uma mensagem, uma cartinha de ânimo para aquele que está lá morto em seus pecados e delitos. E tinha um ateu na sala, estava ouvindo, e começou a questionar ela, citando trechos da Bíblia.
E ela, em outras palavras, ela quis dizer que o dilúvio não era verdade, ela quis dizer que Gênesis não era verdade. Ela começou simplesmente a negar a Bíblia. Porque assim, isso é a coisa mais comum no meio da igreja hoje. A negação. E quando você terminou a aula, eu conversei com aquele ateu, me procurou, e a professora, quando viu que o ateu estava ali encurralando ela usou sua autoridade professora e disse que o assunto estava encerrado, que aquilo ali não era aula de teologia. Aí ele se calou. No final da aula ele me procurou, esse ateu, e disse: você está vendo como os crentes não suportam serem confrontados? Eu disse a ele: olha, você está certo no que você estava colocando. Ele olhou para mim: o quê? Você está certo. A Bíblia diz exatamente isso que você falou aí. Ela tá desfazendo a Bíblia. Eu vou te falar no que Deus fez. Deus fez isso, Deus exerceu juízo mesmo. Deus mandou o dilúvio destruiu a humanidade, só ficou 8 pessoas, isso é real. Deus exerceu juízo sobre vários povos, usou Israel para executar o juízo sobre vários povos. Isso está lá no Pentateuco, isso está muito claro. Deus não tem vergonha de dizer o que Ele fez, está escrito, Deus diz que fez, Deus não está escondendo que Ele não fez aquilo. Deus não precisa de advogados. Deus não está precisando de advogados para defender a causa dEle. Não precisa, Deus nunca precisou de advogados. Deus usa com testemunhas dEle, pessoas proclamando o nome dEle. Eu disse a ele: olhe, fulano, você precisa entender uma coisa que você não consegue entender. Deus é santo, é justo, e tudo que Ele faz, Ele faz porque Ele é justo e santo. E você pode não entender por que Deus fez isso, mas você saiba que se Ele fez é porque é justo. Deus não faz aquilo que você acha que é justo, Deus faz aquilo que é justo. Justo é o que Deus faz, e não aquilo que você pensa que Deus tem que fazer. Deus é santo pelo que Ele é, e não pelo aquilo que você pensa que Ele deve ser. Deus não faz o que é bom. Uma coisa é boa porque Deus faz. Não entender a diferença. Às vezes, o bom é fazer isso, então, ó Deus, se você não fizer isso, está errado. Não. Deus, o que Deus faz é bom. Isso, irmãos, para minha surpresa, sabe o que o ateu me disse? Eu estou te entendendo, concordo com você, não creio nisso que você está falando, mas tem lógica o que você está falando, é isso mesmo. Você tem que crer que Deus é justo e santo, e não esconder aquilo que a palavra diz que ele o juízo dele. Ele disse exatamente isso, você entendeu então? Você entendeu? Na semana seguinte teve uma aula lá, tinha uma professora atacando o cristianismo na sala. E eu pedi a palavra e rebati aquilo que ela estava falando. Esse ateu olhou para trás e disse: concordo com você, entendo o que você está falando. Concordo sim, no argumento, né? Ele disse: eu não creio. Ele disse que é ateu. Mas eu entendo o que você está falando, tem lógica o que você está falando, ela está errada. Olha, irmãos, nós temos que ter, irmãos, essa mensagem da soberania de Deus. Não podemos negar que Deus é soberano. Aconteceu um tsunami, morreu não sei quantos. Deus poderia evitar. Por que Deus não evitou? Porque Ele não quis. É simples. E por quê? Um dia uma pessoa estava lá com o seu sofrimento, eu estava dando a palavra para ela, e ela começou a questionar Deus. Eu disse: olha, pare por aí. Isso é loucura. Não questione Deus. Quem és tu para questionar Deus? Quem era você? Você estava morto em delitos e pecados, afundado, escravo de Satanás, indo para o inferno, sem esperança, sem buscar Deus. Ninguém busca Deus, não há nenhum bom. E Deus mandou seu filho, morreu na cruz, e Jesus disse que ninguém vai a Ele se o Pai não levar. O Pai foi a você, pegou você, levou para Cristo, e Cristo te levou para o Pai, te justificou, te santificou, e te deu uma esperança eterna, e você não abre a boca para questionar Deus? Ela parou assim: é verdade, me perdoe. Não me passa perdão não, você tem que pedir perdão a Deus, a mim não. Irmãos, a igreja tem dificuldade de entender a soberania de Deus,
Porque a soberania de Deus não faz parte da lógica do ser humano. Não existe. Se você tentar aplicar lógica em Deus, você não vai encontrar lógica. Foi por isso que os teólogos do século XIX descriam de Israel que Israel voltaria a ser uma nação, porque não tinha lógica. Diz, Israel tem 2000 anos que não é uma nação, destruída. Lá em Jerusalém é um pântano, tudo acabado, lá cheio de árabe, que nunca vai deixar Israel voltar a ser uma nação. Os judeus estão aí espalhados pelo mundo todo. Aqui não existe, então a profecia está errada. A profecia, vamos fazer aqui um adendo, uma interpretação aqui, para ajustar esse negócio aqui. Irmãos, aí o homem fez suas teologias aí, e Deus executou a sua vontade como Ele disse que ia ser feito, e ponto final. A soberania de Deus, irmãos. E o homem diz, sabe qual é o princípio da filosofia moderna? O que, principalmente do Renascimento, do Iluminismo, o homem cria, a filosofia disse que o homem era dono do seu destino. Esse foi um princípio filosófico forte, que nasceu ali, ficou muito forte depois do Renascimento e Iluminismo. O homem é dono do seu nariz. O homem governa o seu destino. Então o homem, a solução está no homem, porque o homem criou o problema e o homem é que tem solução. Se você for ler os escritos da filosofia ali do século XVI, XVII, XVIII, você vai ver a centralização no homem. Eles não tinham um entendimento, eles não podiam compreender que havia um destino, que havia muito isso, um destino, e que um Deus estaria governando. Isso era totalmente ridículo. E isso entrou na igreja da mesma forma, irmãos. Quando a igreja pensa que o seu destino, que o homem pensa que o seu destino está na mão dele. Então, se eu me converti, é porque um dia eu quis. Fui eu, não foi Deus que me levou. Então eu tenho um mérito. Então, se você ouviu o Evangelho, você está duas pessoas, você ouviu, você se converteu, o outro ouviu, não se converteu, então existe um problema. Se você disser que foi você está dizendo que você é melhor do que o outro. Por que você é um cristão? Porque você se converteu. Porque eu me arrependi. Amém, é verdade, você se arrependeu. Mas por que você se arrependeu e o outro não? É porque você foi mais humilde? Então você um dia vai chegar diante de Deus, Senhor, estou aqui, eu fui mais humilde que aquele cara ali embaixo, aquele cara ali foi muito arrogante, ouviu, e não aceitou, não quis, mas eu quis, Isso, irmãos, a igreja, boa parte da igreja descrê na soberania de Deus, crê no mérito pessoal da salvação, crê que nós nos mantemos salvos por nossos próprios esforços, não crê que nós somos salvos porque Deus nos escolheu, porque Deus nos mantém, ou temos alguma força. Se eu dependesse, uma vez eu ouvi John MacArthur falar o seguinte: se eu dependesse da minha força para me manter salvo, eu perderia a salvação várias vezes por dia. E assim que eu já me senti uma vez, quando eu pensava que a salvação dependia de mim. Tinha dia que eu achava que eu estava perdido, tinha dia que eu achava que eu estava salvo. Um dia eu achava que eu era filho de Deus, digo, hoje não sou mais filho de Deus, hoje se Jesus voltar eu vou para o inferno. Irmãos, viver isso é um verdadeiro inferno. Se você acorda de manhã, poxa, ontem um dia eu encontrei um cara e disse assim, hoje eu passei o dia e não pequei, graças a Deus. Eu disse, não pecou. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo, de todo o seu coração e alma. Você fez isso? Você tem certeza que nesse dia você amou o Senhor de todo o coração e alma? Você tem certeza? Se você não tem certeza, tem uma chance aí, você está mentindo, você pecou nesse dia. Irmãos,
Imagine você estar numa cama, doente, perto da morte, e você ficar em dúvida se no meio do caminho você não perdeu a salvação. Já imaginou a loucura que é na nossa mente, achar que nós temos poder de manter-nos salvos? Nós somos mantidos pelo poder de Deus, está lá em 1 Pedro 1, em Judas, em toda a Bíblia. Nós somos mantidos pelo poder de Deus, pela soberania de Deus que nos escolheu, que nos mantém, que nos justificou e que nos glorificará um dia. Nós estamos seguros nisso, irmãos. Nós estamos seguros nisso. Tem aquele hino que fala assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Deus, no sacrifício remidor. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor, porque Ele é que nos salvou, Ele é que nos mantém, e Ele nos glorificará. Como Paulo diz, aquele que nos chamou, justificou, justificou, nos glorificará. Esqueci a sequência. Nos chamou, justificou e glorificou. Ele, se Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou, Ele nos salvou. Ninguém pode vir. Jesus disse em João 10: nenhuma ovelha vai se perder da minha mão, ninguém tirará uma ovelha da mão de meu Pai. Meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode tirar uma ovelha da mão do Pai. Quem é essas ovelhas, irmãos? São os crentes em Cristo Jesus, que foram salvos pelo sacrifício de Cristo, pela escolha soberana do Pai, e são mantidos, e ninguém vai arrancar das mãos do Pai. Ninguém, nem Satanás, nem homem nenhum tem poder. Paulo diz: ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos firmados, nós estamos enlaçados com Cristo. Glória a Deus, irmãos. Maravilhoso, isso é fruto da quê? Soberania de Deus. Você é salvo e você é mantido salvo porque Deus é soberano e Ele faz aquilo que lhe apraz. E por que Ele não salvou fulano? Não sei. Por que Ele me escolheu? Não sei. E não queira saber. Não queira ser Deus. Deus é Ele, você não é Deus. Não faça perguntas que não lhe cabem. Eu só sei de uma coisa: tudo que Ele faz é justo, e nós temos que crer nisso. Se Ele fez, Ele é justo. Um dia eu perguntei a um cara: mas se Deus escolheu e eu fui salvo e aquele não foi, então Deus é injusto. Eu disse: primeira coisa, você e ele estavam indo para o inferno, toda a humanidade está no inferno. A Bíblia diz que não há um justo, não há um bom, não há quem busque a Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus, todos se tornaram imundos, todos, ninguém, não há um, não há um sequer. Paulo menciona em Romanos 3, não há um sequer, então ninguém vai chegar assim: nem João Batista, nem Isaías, nem Moisés, ninguém podia chegar: não, Senhor, eu sou justo, eu sou bom. Ninguém. E Deus pegou, escolheu a quem Ele ia salvar. Estavam todos marchando para o inferno, e Deus escolheu a quem Ele ia salvar. Onde há injustiça da parte de Deus? Aí Ele falou assim: mas isso é injusto. Eu disse: então você também crê que Deus foi injusto daquelas pessoas que morreram sem ouvir o Evangelho? Ou você crê que Deus arranjou um segundo meio de salvação? E aí? Aí fica sem resposta. Irmãos, se nós entrarmos e formos questionar a soberania de Deus, nós vamos entrar num caminho sem fim e vamos questionar Deus. A igreja tem que dizer assim: Tu és santo, Tu és justo, eu não preciso entender tudo que o Senhor faz, eu só sei que se o Senhor fez, é porque é justo e é porque é santo, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós vivemos pela fé e não pelo nosso raciocínio. Por isso que Paulo disse: pela sabedoria ninguém conhece a Deus. É impossível alguém conhecer a Deus por sua própria raciocínio lógico, sabedoria. Pela sua mente humana, natural, não vai conhecer a Deus. Se tentar conhecer a Deus, não vai chegar a lugar nenhum. Eu conheço ateus que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não enxergam uma vírgula sequer do que está escrito ali, porque não pode enxergar mesmo.
Irmãos, eu quero pular desse assunto, porque se eu entrar nesse assunto aqui, eu já tenho pouco tempo, já estamos acabando. Falar sobre a soberania de Deus é uma coisa que me encanta demais, me encanta muito, porque isso tem sido um motivo de muito louvor, muita adoração no meu coração, de muita alegria, de muita segurança. Eu louvo a Deus todos os dias. Todos os dias que eu acordo de manhã, eu louvo, acordo agradecendo a Deus por sua soberania, porque eu digo, hoje eu acordei, Senhor, e eu estou debaixo da tua mão soberana. Tu és soberano, tu reinas. Não estou na mão do acaso, não estou na mão da sorte, estou na mão de um Deus soberano. Amém, irmãos? Agora eu quero só falar um pouco sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus como um todo, a vontade decretiva de Deus, aquilo que estava no coração de Deus, quando Ele criou o mundo, um propósito, vai se cumprir. Nós lemos aqui os textos, né? Deus vai cumprir tudo o que Ele quis, tudo que Ele projetou, aquilo que estava na sua vontade decretiva, na sua vontade, sua suprema vontade, Deus vai exercer, vai executar. E ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir, né? Existe algo na vontade de Deus, que quando Jesus estava ali diante de Jerusalém chorando, não é o desejo de Deus que nenhum homem se perdesse. Deus não desejou, Deus não criou ninguém assim, eu vou criar esse aqui para mim, esse aqui eu vou criar só para ir para o inferno. Deus não fez isso. O homem tem a responsabilidade, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem vai caminhando junto. Deus não criou ninguém marcado para ir para o inferno, mas não era desejo de Deus de que ninguém se perdesse, mas na sua vontade Deus formou um corpo para Cristo. Nós somos um presente do Pai para o Filho, irmãos, e isso é maravilhoso. A vontade de Deus para nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Isso é uma questão muito terrível no meio da igreja. Você ouve isso o tempo todo. Qual é a vontade de Deus para mim? Todo mundo está perguntando isso, né? Qual é a vontade de Deus para mim? Alguns apelam para a teologia da prosperidade e usam João 14,14. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Então as pessoas dizem, a vontade de Deus, eu pedi aqui, o que eu pedi, Ele vai fazer. Ele disse aqui, se fizer alguma coisa em meu nome, eu farei. Se entendesse melhor o versículo, nem ia interpretar dessa forma. Aqui é como se fosse uma procuração. O pastor Marcos me dá uma procuração para eu representá-lo em algum lugar, e eu vou lá fazer conforme o pastor Marcos quer. Eu não vou chegar lá e decidir o que eu quero, mas o que o pastor Marcos me instruiu a fazer em nome dele. É a mesma coisa, irmãos. Jesus nos quer aqui, fazendo a vontade dele, e se pedimos em seu nome, segundo os interesses dele. Quais são os interesses de Jesus? A glória de Deus. Se fizermos tudo para a glória de Deus, em seu nome Ele fará. Jesus não deu um atestado, um livro, uma carta branca para você pedir, eu quero um carro, agora amanhã você vai ter o carro. E o próprio João escreveu isso, disse lá em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O próprio João, que escreveu João 14,14, 1 5,14, ele explica isso. Então, negativo, não é essa a resposta. A vontade de Deus não é aquilo que você diz a Deus, eu quero, e Deus vai fazer. Alguns se deparam com a oração do Pai Nosso, lá do Sermão da Montanha. Seja feita a tua vontade. Você já pensou, irmãos? Algumas pessoas oram se seja feita a tua vontade. Sabe o que quer dizer isso? Bom, o que eu posso fazer? Seja o que o Senhor quiser.
na verdade, escolhe até um certo ressentimento, uma certa amargura. Eu estou orando aqui, mas não sei o que Deus quer, sei lá o que Deus quiser, aí vai acontecer. Eu já vi pessoas orando assim. Alguns até manifestam revolta, né? Parece que Deus transformou a vida em uma coisa muito difícil. E a gente ora assim: seja feita a tua vontade. Jesus disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não seja feita a minha vontade. O próprio Jesus disse: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então Jesus, Ele veio fazer a vontade do Pai, e nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. E como não tem respostas muito práticas, existe aquilo que as pessoas digam: a vontade de Deus é um mistério, ninguém sabe. Já viu gente que até arregala o olho: ninguém sabe, é um negócio estranho. É um negócio estranho. Parece que Deus está brincando de esconde-esconde conosco, né? Deus está escondendo ali. O João Macaco outra vez falou sobre isso. Ele disse: parece que Deus botou assim havia aquelas brincadeiras que você esconde um dinheiro, uma coisa assim, a pessoa fica provando: está quente, está frio, tá, você, né? Tá como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde com a sua vontade. Tente aí descobrir onde é que está a minha vontade. E aí os falsos profetas deslancham. Os falsos profetas dizem: Deus disse que você vai ser isso. Já ouvi tanta falsa profecia, meus irmãos, terríveis. Eu já vi gente fazendo falsas profecias da mais tenebrosas possíveis. Falsos sonhos. Eu sonhei, ano passado teve um cara lá em Campinas que ligou para mim e disse: rapaz, eu tive um sonho hoje que você e sua esposa, vocês iam voltar a morar em Campinas esse ano, 2017, e eu tenho certeza que vai se cumprir. Até mostrei para cá: olha aqui a profecia, chegou o sonho. Vamos ver o que esse sonho é. Claro que eu não acreditei, né, irmãos? Mas aí, irmãos, o sonho não se cumpre e o cara continua sonhando. Bom, é que ele não deu certo, mas em Deuteronômio fala que o profeta, a profecia, o profeta é avaliado pelas suas profecias. Um verdadeiro profeta, as profecias se cumprem. Um dia eu estava lendo as profecias de Ben-Hur. É de rir, irmãos. É de rir. Como aquele homem, ainda tem gente que ouve aquele homem. Pega as profecias de Ben-Hur de 1999. Cada coisa, mentiras uma atrás da outra. Mais de ouvir mais umas 15, não foi? Uns 15 ou 20 profecias dele que não se cumpriram. Ele fez profecias bastante audaciosas. Nenhuma se cumpriu, tudo mentira. E as pessoas continuam ouvindo profecias daquele falso profeta. Eu posso falar isso? Não quero aqui, estou aqui atacando ninguém, mas ele é falso profeta porque as profecias dele são falsas. E o que é isso? É um falso profeta. Ou é um verdadeiro profeta, né? Às vezes tem pessoas: não julgue. Eu não estou julgando. Eu estou dizendo que ele fez as profecias, está exposta, ele falou, está público, não é uma coisa que está escondida, está pública. Né? Existem vídeos na internet mostrando as profecias dele, estudos escritos dele, de profecias das mais terríveis possíveis. E, irmãos, por quê? Porque as pessoas estão querendo saber qual é a vontade de Deus. E aí entram os dominadores de homens. O que são dominadores de homens? São pessoas que sabem que as pessoas não estão buscando alguma resposta, e elas acabam dominando essas pessoas com os seus falsos sonhos, profecias, porque as pessoas estão querendo entender qual é a vontade de Deus. E você sabe como é que alguns entendem a vontade de Deus? Vamos supor aqui que o irmão Diego está em dúvida se ele vai, que país que eu vou atuar, como um pastor, missionário, para onde eu vou. Aí ele está andando na rua, cai no chão, bate a cabeça no mapa, em cima do mapa da Argentina, e diz: aqui, Deus falou aqui na Argentina, aqui, Irmãos, tem pessoas que agem assim, não é brincadeira não, eu já vi isso, eu já vi com meus olhos, pessoas agindo dessa forma. Não, isso não pode ser coincidência, isso não pode ser coincidência. Eu não vou dizer que eu já acreditei nisso, irmãos, eu não estou aqui também querendo dizer: que esse cara aí tem um discernimento agudo, sempre teve, não, irmãos.
eu já embarquei nisso também, resistindo, desconfiado, mas muitas vezes eu digo, vamos ver se vai dar certo, porque falta de entendimento da palavra de Deus, falta de entendimento da palavra de Deus. Eu quero concluir, irmãos, falando apenas alguns pontos da vontade de Deus para nossas vidas. Primeiro ponto, a salvação. Deus quis nos salvar, ou quer salvar aqueles a que Ele está chamando. Por isso que nós temos que cumprir a nossa missão de levar o Evangelho. Nós somos participantes dessas obras. Deus não deu uma lista para a gente de quem vai se salvar. Deus mandou que nós pregássemos, não somente para a salvação, mas também para a exaltação do seu nome. 1 Pedro 1 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro diz: Ele nos elegeu lá para uma viva esperança, uma herança incorruptível que não vai murchar, não vai se perder. Em Filipenses 1,6, Paulo diz: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aquele que na sua vida começou uma boa obra, Ele vai terminar essa obra até o dia de Cristo. Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus não salva uma pessoa e deixa a pessoa se perder. Não existe isso, irmãos. Deus não começou uma obra na sua vida para deixar inacabada. Ele vai completar aquilo que Ele começou. Outra vontade de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 17, 18. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em quem há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Só tem duas coisas: palavra e oração. Não tem outro segredo. Se você não guarda no seu dia um generoso tempo para orar e para estudar as Escrituras, você jamais será cheio do Espírito Santo. Para você cheio do Espírito Santo, requer uma vida de oração e uma vida de estudo das Escrituras. 3. A nossa santificação. O viver santificado é possível quando o Espírito Santo tem um controle de sua vida, quando a palavra de Deus domina sua mente. A vontade de Deus é que você seja santificado. 1 Pedro 1,2 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A santificação, sermos santos, como Paulo diz lá em Colossenses 3,1: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Buscai as que são de cima e não as que são da terra. Isso é a santificação. Outra vontade de Deus, que busquemos o seu reino em primeiro lugar. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos? Cumprindo a missão que nós temos. Nós estamos ontem num grupo de evangelismo, um encontro muito abençoado com os irmãos. A igreja, nós começamos um trabalho que o Senhor vai nos abençoar muito fortemente. Nós estávamos falando sobre isso, essa missão que o Senhor nos deu, de pregar o Evangelho, esse privilégio que nós temos de pregar o Evangelho, a testemunhar aquilo que nós temos no nosso coração. Em 1 Timóteo 2,1, Paulo diz que devemos fazer deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O que são deprecações ou suplicações? É quando você ora devido à situação terrível que está o pecador. Ele está
na sarjeta, ele está na perdição, e você ora por essa necessidade que ele tem de ser salvo. Porque Paulo falou deprecação, depois ele falou oração, porque oração no grego ele está relacionado muito mais para a glória de Deus. Quando você está pregando o evangelho, você está glorificando o nome do Senhor. E eu creio que na pregação do evangelho nós estamos ajudando a refrear o mal nesse mundo, irmãos. Nós temos que ter ousadia onde estivermos, de proclamar a vontade do Senhor, proclamar o Senhor. Não podemos deixar o mal tomar conta desse mundo e nós ficarmos como testemunhas do nada. Depois Paulo fala em intercessão. O que é intercessão? É um fervor, não oração fria. Ó Senhor, salva lá por aquele irmão. Eu vi o irmão Tiago hoje de manhã orando por salvação aqui. Eu disse, é isso mesmo, né? Que o Senhor nos encha de paixão, irmãos, de orar por esse país, orar por essa nação, orar por essa cidade, orar por esse mundo, orar pelos missionários que estão no campo, que estão aí lutando, que estão pregando o evangelho. Estava vindo aqui aquela irmã Gisele, que trabalho maravilhoso aquela irmã faz. Irmão, nós temos que orar pela salvação de crianças. Eu estava lendo esses dias o autor daquele hino Amazing Grace, que é maravilhosa graça. Aquele rapaz que compôs esse hino, aos 6 anos de idade, a mãe dele morreu. E ele foi mandado para ser criado por um parente que blasfemava de Deus. E aquele cara, ele mergulhou num mundo de pecado, a vida dele é tão terrível, que não vou contar aqui porque é muita coisa, mas pense, aquele cara desceu ao inferno, de tanta coisa ruim. E lá para as tantas, ele estava num navio, o navio estava afundando, ele estava tentando tirar água das máquinas lá de vapor. Irmãos, e ele lembrou ali dos versículos que a mãe ensinou a ele quando ele tinha 6 anos de idade, e se converteu no porão do navio, e se tornou um grande pregador do evangelho. Olha, irmãos, pregar para as crianças, com 6 anos, o Senhor fez uma obra que a mãe dele tinha plantado na mente daquele menino, com 6 anos, 30 anos depois, aquela semeadura brotou. Não deixe de pregar o evangelho para seus familiares, não deixe de anunciar Cristo, não espere resultado imediato, não seja incrédulo, vá orar, clame ao Senhor. Quem faz a obra é o Senhor, não é você. Você tem que cumprir a sua missão de pregar o evangelho, de ter esse ardor, onde você estiver, na escola, no trabalho, na rua, no ônibus, onde você estiver, pregando o evangelho. Leve sempre um folhetinho aqui, a igreja tem folhetinho, e tem esse hábito de levar um folhetinho, entregar para todo mundo que você está ali, você pregou o evangelho, dá um folhetinho para a pessoa, anuncie a palavra e deixe que o Espírito Santo faça a obra que ele tem que fazer. Ele que faz, não é você que faz. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Os nossos valores, com trabalho, com estudo, com tudo que fazemos. Nós temos filhos. Para que nós temos filhos, irmãos? A fábrica de filhos aqui na igreja está a pleno vapor, não é, pastor? A fábrica de filhos aqui está a pleno vapor. Irmãos, filho é herança do Senhor. Para quem vocês estão preparando esse filho? Né? Eu já vi tanta gente na história da minha vida, tanta gente que perdeu seus filhos, porque eles almejaram coisas terrenas para os seus filhos, e não almejaram as coisas celestiais. Não é que você não vai deixar de dar as terrenas, você vai dar o estudo, você vai dar aquilo que tem que ser dado, é a sua obrigação, mas o seu olhar está na eternidade. Você vai formar uma família, você vai casar. Para que você vai casar? Para a glória do Senhor. Tudo, irmãos, trabalhar, se ganhou uma promoção no trabalho, poxa, agora eu posso dar uma contribuição maior, eu posso ajudar mais no reino de Deus. Ou será que agora eu vou comprar um carro novo, vou fazer uma dívida que vai tomar esse salário, esse aumento todo daqui para tanto tempo. Tem pessoas que agem assim, até gastam antes de ter o aumento. Irmãos, eu me lembro, estou encerrando, viu, irmãos? Passei um pouco do tempo, né? Eu me lembro que em 2014, eu tenho esse negócio, irmãos, eu não dou valor a final de ano, virada de ano. Para mim, 31 de dezembro, 31 de março, 30 de abril, para mim é a mesma coisa. Não muda nada. O sol nasce e desce do mesmo jeito quando vira o ano. Mas eu gosto muito de fazer uma avaliação no final do ano e pensar assim,
Esse ano eu estou terminando amando ao Senhor mais do que eu amava no início do ano? Eu me pergunto isso. Eu me lembro que em 2014, Carla lembra disso, eu fiz uma avaliação e minha vida com Deus tinha caído. Digo, Carla, pela primeira vez eu cheguei à conclusão de que esse ano foi um ano perdido. Foi um ano pouco intenso nas Escrituras, pouco intenso na oração, na pregação do Evangelho. Está algo errado. E aí eu fui, irmão, chegou no meio de 2015, irmãos, eu virei minha vida de cabeça para baixo. Disse, não vou permitir isso. Eu quero crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu não quero gastar minha vida com essa coisa aqui passageira, que ninguém daqui leva nada. Ninguém aqui vem com nada, ninguém vai levar nada daqui. Olha, irmãos, pense isso na sua vida. Se você estiver amando ao Senhor menos do que há tempos atrás, levante-se. Não gaste sua vida com aquilo que é passageiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a sua vontade de Deus. Só mais 2 pontos. A submissão é um princípio bíblico. Sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. A Bíblia ensina, irmãos, a vontade do Senhor é que nós sejamos sujeitos uns aos outros no temor do Senhor. Até o marido tem que estar sujeito à mulher no sentido do amor que deve a ela, submisso ao amor que ele deve à sua esposa. A mulher tem que estar sujeita ao marido, mas o marido está sujeito ao amor que ele deve à sua esposa também. O sofrimento, esse aqui é terrível, irmãos. A vontade de Deus é que você sofra. Aí você peraí. Mas às vezes sofremos por causa do pecado. Não é penitência, viu, irmãos? Já viu aquela frase? Deus castiga. Deus castigou Jesus Cristo, nosso Salvador, por nossos pecados. Não precisa castigar ninguém aqui porque pecou. É uma heresia, né, quando a gente fala isso. Deus castiga. Não, Deus disciplina, é diferente. Deus disciplina. Quando nós precisamos ser disciplinados. Em Hebreus 5:12 ele fala o quê? Que Ele nos açoita e nos corrige. Porque se nós não quisermos ser açoitados pelo Senhor, não somos filhos, somos bastardos. Hebreus 12:5 em diante. Se você não quer ser açoitado, chicoteado, literalmente é chicoteado pelo Senhor, então você não é filho de Deus, você é um bastardo. Concorda que Deus quer que a gente sofra um pouquinho? Porque uma chicotada de Deus não é algo assim que você toma rindo, não, irmãos. Quando Deus quer disciplinar, Ele quer nos ensinar por amor. Muitas vezes nós vamos sofrer para fortalecimento, para Deus revelar o seu consolo e graça, nos apegar mais a Ele, e muitas vezes nós não vamos saber por que sofremos. Jó não soube. Sabe por que Jó sofreu? Quem conhece o livro de Jó sabe. No capítulo 1, que foi o que Satanás disse? Deus, Jó é teu servo fiel, porque o Senhor dá tudo para ele não tem problema, cheio de dinheiro, cheio de família grande, comida, tem tudo que ele quer, ele vive uma vida tão boa, tira aí o que ele tem, ver se ele não vai blasfemar. E Deus, tá bom, tire. E foi até que Satanás disse, eu tirei tudo, mas ele continua com a saúde boa. Tira a saúde dele, ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus disse, tá bom, só não mate ele, mas tire a saúde dele. Jó passou, quem conhece Jó, todo aquele sofrimento. E quando chegou no final do capítulo, Deus, do livro de Jó, Deus não deu nenhuma explicação a Jó do seu sofrimento. Nenhuma. Deus nem responder. E Jó não perguntou de novo, tanto que disse, bem sei que tudo pode, bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te veio os meus olhos. Em Jó 42:5. Antes eu conhecia de ouvir falar,
Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Irmãos, isso aí é o testemunho de um cara que passou pelo que Jó passou, e você sabe que não foi fácil o que ele passou. 2 Timóteo 3,12 diz: todos que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. Precisa ser mais claro do que isso? Todos que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. Foi assim com Cristo, com os apóstolos, com João Batista, com os profetas, e não vai ser assim comigo? Será? E por fim, irmãos, gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios 5,20, outro texto foi 1 Tessalonicenses 5,18. Sermos gratos, em tudo dai graças, mas é em tudo, viu, irmãos? Ganhando ou perdendo, dando graças a Deus, e não é fácil. No dia a dia não é fácil. Irmãos,